noite, gente. Meu nome é Rodrigo. Eu estava querendo fazer esse vídeo para tentar tocar em algumas questões, né, que levantam essa questão do desarmamento do PKK na Turquia, né, para a gente entender mais ou menos o contexto e tentar entender o que realmente está acontecendo ali, né? O PKK é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Ele foi formado em 78, né, pelo Abdullah Öcalan, né, que eles chamam de Rei Apo, né, o tio Apo. Então, é uma organização que sempre teve ele como uma liderança carismática muito forte. E eles começaram a guerra popular no sul da Turquia, que é a região que eles chamam de Bassur, né, que é o Kurdistão em território curdo, né? O Kurdistão ele está dividido entre 4 países, né, que é a Turquia, Iraque, Irã e Síria. E a partir desse momento eles, né, passaram por um período muito grande, né, de luta armada, que foi até 93, quando eles não conseguiram mais manter, né? Ao mesmo tempo, né, em 93, em 91 acabou a União Soviética, e aí depois desse cessar-fogo em 93, houve uma grande reavaliação, né? Eles já estavam começando a reavaliar várias questões, né? Porque o PKK era uma organização de origem guevarista, então eles começaram a pensar o que tinha dado errado, né? Naquela experiência lá da destruição lá dos países, né? Ditos socialistas lá do leste europeu. Então, isso já começou nos anos 90. Em 99, o Abdullah Öcalan ele é preso, ele está preso até hoje, ou seja, 26 anos, né? E ele, na própria prisão, ele ficou incomunicável, numa solitária por muito tempo, e ele começou a fazer uma série de reavaliações, né, sobre isso, e foi se aproximando de posições, assim, libertárias, né? Não são posições exatamente anarquistas, né? Porque até então o PKK era uma organização centralizada, militarizada, mas essas posições, né, por exemplo, eles têm que eles chamam de autonomia democrática, né, que é uma forma de poder popular, né? Onde eles conseguiram chegar ao poder, né, que foi na Guerra Civil Síria, em 2012, eles conseguiram tomar um território, né, e governar, né, e exercer um poder lá popular. Eles lá era organizado em cantões, e cada cantão, né, como se fosse cidades, era organizado por uma assembleia, e dentro dessa assembleia, paralela a essa assembleia, tinha a Casa de Mulheres, que tinha uma assembleia própria, com poder de decidir sobre questões específicas das mulheres e vetar algumas medidas da Assembleia Geral que tivesse a ver com a questão das mulheres, né? Então, é um tipo de organização, né, de democracia de base, né, que tem características até anarquistas, né? Não é à toa que o movimento de solidariedade, né, na Revolução Curda, a maioria do pessoal que participa é anarquista, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa para a gente entender essa questão lá do desarmamento e da dissolução do PKK, porque eles abandonaram, né, uma concepção mais marxista-leninista de que eles queriam criar um Estado curdo independente, né, pegando essas 4 regiões, né, Bassur, Bakur, Rojava e Rojilat, né, ou seja, Turquia, Kurdistão iraquiano, Kurdistão turco, Kurdistão iraquiano, Kurdistão sírio e Kurdistão iraniano, né? E a partir de 99, com essa reavaliação, eles começam a defender a autonomia democrática, ou seja, que tem uma democratização de todas as sociedades do Oriente Médio, né, e do mundo, e que dentro dessa democratização tem uma possibilidade de auto-organização das mulheres e de todas as nacionalidades, inclusive lá na Síria, né, em Rojava, desde 2012, né, que começou a revolução lá de Rojava, eles têm criado várias estruturas de governo para as várias nacionalidades que tem ali na região, né, como os Yazid, os árabes, né, que ali na região de maioria curda eles são a minoria, e na região de maioria árabe os curdos são a minoria,
né? Então são várias nacionalidades, né, diferentes que ficam convivendo na mesma região, e até porque com a guerra civil, né, da Síria, que começou antes, né, em 2011, a Revolução de Rojava faz parte, né, do cenário da guerra civil, eles tiveram que acolher muita gente refugiada interna lá da Turquia. Então acaba que assírios, né, tem várias minorias nacionais ali na região, e essas minorias nacionais acabam que tinham uma certa autonomia lá. Então a primeira coisa para a gente ter em consideração é isso. O PKK, ele, desde 99, com essa reavaliação, ele já está mudando assim, o paradigma de entender, né, como que vai organizar, né, essa questão da autonomia curda, né? Deixou de ser a reivindicação por um Estado independente, passou a ser a autonomia democrática, né? Em relação à luta armada, né, o PKK, ele se dividiu entre 2002 e 2003, né, e deu independência o partido era um só, e aí ele foi dividido para um partido para cada uma das 4 regiões, né? O PKK lá na Turquia, o PJAK, né, Partido por uma Vida Livre, lá do Irã, o PYD lá na Síria, é Partido da Unidade Democrática, não lembro direito o nome, só vendo, e outra organização no Iraque. Então ele se dividiu, essas organizações, cada uma funcionando de uma forma diferente. Isso é o segundo elemento importante para a gente pensar, porque a dissolução foi do PKK, ou seja, do Partido da Turquia, né? Enquanto isso, no Irã continua a luta armada, né? No Iraque eles na verdade não têm uma organização mesmo partidária. O Kurdistão iraquiano, ele tem uma autonomia regional dentro do governo do Iraque. Então, e que é a família Barzani, né? Através do KDP, que é o Partido Democrático Curdo, e do PUK, né? Que é o Partido Curdo da Unidade, que são as organizações principais lá, que são partidos de centro-esquerda, né? E que acabam tendo relação com os países imperialistas, né? Eles têm uma proximidade com os Estados Unidos, com a Turquia, mas lá não tem uma luta armada lá, porque dirigida, né, pelas organizações do Movimento de Libertação Curdo, que organiza o PKK, o PYD e o PJAK. E na Síria, né, eles têm a organização lá, que na questão agora, a ditadura lá da Síria foi derrubada em dezembro agora, o Bashar al-Assad caiu, e isso acabou que gerou toda uma reorganização lá. Estão tentando construir um modelo, criar uma constituição, ter eleições livres. Então, dentro dessas negociações, o PYD, né, eles estão propondo até mesmo desarmar e se incorporar, né, ao exército sírio, desde que exista autonomia democrática para os curdos dentro da Síria, né, na região de Rojava. Na Turquia, a luta armada, como eu falei, foi derrotada em 93. O PKK ainda conseguia resistir como organização armada, fazendo algumas ações isoladas, né? Não é mais uma guerra popular ou alguma coisa do tipo. Então, eu acho que esse é o segundo elemento importante, saber que o que está acontecendo é uma dissolução do PKK. Continua a luta armada no Irã, na Síria a situação é totalmente diferente, e no Iraque existe um governo curdo e que por mais que eles sejam contra, né, eles estão tentando, principalmente por causa da situação da Síria, manter uma política de minimamente não entrar em guerra civil ou de um setor contra o outro, né? Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento, né, eu acho que pegando assim essa questão das mudanças, né, ideológicas que o PKK tem passado, né, eles participaram, né, agora é o DEM, né, antes era o HDP, o Partido da Democracia Popular, agora é o DEM, que quando o HDP foi proibido, que é um partido legal de esquerda, que acaba eleitoralmente representando, né, o movimento nacional curdo,
na Turquia, e mesmo assim eles têm várias coisas, né? A Turquia é uma democradura, né? Tipo como é a Rússia, né? Então a Turquia, eles, por exemplo, eles elegem lá na região de Bassura, eles elegem prefeitos e deputados curdos, né, pelo DEM, e aí o governo central consegue inventar alguma justificativa legal para derrubar os caras, tirar eles, caçar os mandatos e tudo. Então é uma questão bem difícil, mas eles têm entendido, né, desde 99, com essas mudanças, primeiro que eles não se consideram simplesmente uma organização curda. Cada vez mais no discurso do PKK, se você lê, né, na imprensa deles e tudo, eles dizem que estão lutando pelo socialismo, que é a mesma coisa que lutar pela humanidade e pelo planeta Terra. Então eles estão cada vez com uma visão mais ampla, estão tentando deixar o paradigma de ser uma organização de libertação nacional e passar a ser uma organização mais ampla. E através do HDP e do DEM, eles têm um trabalho com setores da esquerda turca. Então existe para eles uma possibilidade de democratização da Turquia, né, através da derrubada lá do regime lá da democratura do Erdogan, e que essa possibilidade ia permitir da autonomia curda se realizar, né? Ou seja, eles teriam a região que teriam uma autonomia, né, política, e ali eles poderiam fazer toda aplicar, né, a orientação deles ecológica, né, de libertação das mulheres da crítica, né, cultural à modernidade capitalista, né, através de uma democratização da Turquia, sem necessariamente precisar separar, que era o que eles queriam fazer antes de 99, e sem necessariamente usar a luta armada como foi feito em Rojava. Isso aí é mais ou menos a autocompreensão que eles têm sobre isso que eles estão fazendo, que é a dissolução do PKK. Eu acredito que isso vai levar ao PKK ser engolido dentro ser dissolvido, né, dentro da KCK, né, que é a União das Comunidades Curdas, que é como se fosse um movimento das organizações populares da libertação curda. Então, mais uma vez, dentro de uma visão mais libertária, né, eles saírem desse paradigma do partido militarizado, que é a vanguarda, né, e a vanguarda passar a ser o movimento das próprias comunidades, né. Isso é o que eles pensam, né? Eles ainda não anunciaram, né, o que eles vão fazer depois de dissolver o PKK e quais são as condições para eles se desarmarem, como vão se desarmar. Então, uma parte da esquerda, inclusive, está dizendo que isso é uma capitulação e que eles abandonaram a luta, né? Por tudo isso que eu expliquei até agora, eu acho que é precipitado para falar isso, né? Existem pressões para eles abandonarem e tal, mas existem alguns elementos que a gente tem que usar assim antes de sair dando uma definição, um veredito assim definitivo do que está acontecendo. A primeira coisa é a impossibilidade de democratizar a Turquia enquanto tem o regime do Erdogan. Então, muito provavelmente, eles não vão simplesmente se dissolver e ficar conversando, né, como uma organização da sociedade civil, enquanto tem lugar que eles estão simplesmente, eles são eleitos legalmente e são caçados no dia seguinte, né? Então acho que provavelmente isso é essa proposta, né, do Öcalan foi uma proposta para começar um diálogo político, né, sobre uma política para alcançar a autonomia, mas que vai depender disso, da democratização da Turquia. Não vai ser uma coisa simplesmente que eles vão chegar a entregar as armas e ficar, né, de mão abanando, né? Eu não acredito que seja isso. E que na Síria a mesma coisa, né? Na Síria que foi derrubada a ditadura, né, tem toda uma discussão complexa. Teve uma reunião faz umas 2 semanas com todas as forças curdas, inclusive as do KDP, do PUK, né, e junto com o movimento, né, orientado pelo PKK, PYD.
Então, que também está tendo essa polêmica, né? Que nível de democracia vai ter para eles se auto-organizarem na região síria, né, em Rojava. E, enquanto isso, no Irã, continua a ditadura, né? Então, no Irã existe, né, eles têm ações armadas e tudo, apesar que o Irã, nos últimos anos, teve grandes movimentos assim, populares para... com protagonismo das mulheres, né, para tentar derrubar o regime fundamentalista. Então, eu acho que é outra situação, né? Não significa que desarmar o PKK significa que eles vão virar um partido legal, sei lá, mal comparando como as organizações armadas fizeram aqui no Brasil quando acabou a ditadura, né? Eu acho que não é por esse lado, né? E no Iraque existe uma região autônoma curda que é dentro do que eles chamam de modernidade capitalista, né? Que exporta petróleo para Israel e vende petróleo para a Turquia, faz acordo com os Estados Unidos, né? E tem uma visão de que eles querem ter uma democracia parlamentar igual tem nos Estados Unidos, então é bem diferente. Eu acho que esses pontos que eu levantei são importantes, né? Para a gente tentar entender o contexto maior da situação lá e, em vez de simplesmente falar assim, não, tudo que eles fazem é perfeito, que é um grande erro, assim, que muitos anarquistas estão caindo nisso, né? E que isso reflete também um culto à personalidade muito forte que tem do Abdullah Öcalan, né? Dentro do movimento como um todo. Apesar deles se dizerem libertários e tudo, ele, por ter sido o criador do partido e tudo, existe um culto à personalidade muito forte e que, ou a gente chegar, como algumas organizações marxistas, leninistas que eu vi, dizer que simplesmente é uma traição e que os caras abandonaram, né? Existe possibilidade de avanço, né? E a gente tem que avaliar o processo ponto a ponto, entendendo que nenhuma organização é sagrada, que o PKK não tem a solução para os problemas da Revolução Mundial e que a gente tem que acompanhar eles como militantes que são heróicos até, mas que podem cometer e cometem erros, têm concepções erradas e podem levar a uma derrota, mas que a gente tem que acompanhar o processo, porque é um processo evolucionário, né, que está acontecendo no século XXI e que é muito mais amplo do que a direção deles, né? Eu acho que é mais ou menos isso, tá bom? Qualquer dúvida vocês vão falando aí e a gente vai conversando. Boa noite.